Eu recomendo para vocês, como eu falava para vocês no começo, a mãe sempre recomenda, ela não te obriga, mas você escolhe o caminho que você quiser, entrar pela porta estreita. Mas adiante, Jesus ele fala também sobre dois caminhos. Existem caminhos que parecem ser bons, mas esses caminhos são de morte. Mas são poucos também que preferem entrar por ele. Um segundo exemplo de comunicação que Jesus tenta expor na Bíblia é lá em Apocalipse, no capítulo 3. Jesus envia a mensagem para a igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse a gente vai ver assim que quando João começa a escrever o livro de Apocalipse, Deus fala para ele de 7 igrejas. E essas 7 igrejas são, vamos dizer assim, biotipos de nós, ou das igrejas que existem hoje. Ele começa com uma igreja quase que perfeita, e depois ele vai passando por várias outras igrejas que tem parte boa e tem parte ruim. E sempre dando um conselho no final. Mas a igreja de Laodiceia, quando ele escreve a carta para a igreja de Laodiceia, ele nos submete a uma realidade que vivemos aqui nos Estados Unidos. As oportunidades são muitas, porém as distrações geradas pelo materialismo faz com que algumas pessoas fiquem surdas, espiritualmente falando, e chegando a dizer em seus corações que não precisam de mais nada, muito menos de Deus, muito menos de Jesus. Se nós olharmos aí o texto, lá em Apocalipse 3:17, ele diz assim, isso dizendo da igreja, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, é um miserável, é um pobre, é cego e é nu. Nesse texto da igreja de Laodiceia, o que acontecia é que aquela igreja era uma igreja rica, era uma igreja cheia de condições, que começou muito bem e que no meio do caminho se perdeu. E Jesus chega para ela ali mais para frente e fala assim, eu aconselho você a comprar de mim roupa que não se desgasta, a comprar colírio para que você veja. E ele continua falando com aquela igreja no sentido de, olha só como você está. E Jesus ele dá um conselho e na continuação do texto, ele vai e coloca para eles a condição. No verso 20, Apocalipse 3, 20, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. No meio de toda aquela situação da igreja da Laodiceia, Jesus ele vem como aquelas pessoas do passado que batiam a porta oferecendo um produto para vender. Mas na realidade eles estavam tão presos com festa, é uma característica muito forte, não só daqui, mas quando você começa a crescer, você começa a falar, bom, vamos colocar, é bom que a pessoa desenvolva. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm dinheiro, elas são surdas, mas é muito mais fácil as pessoas se prenderem no barco, na casa de campo, no clube, não sei o quê, nas festas, e dizer, não, eu não tenho tempo para Deus. Na realidade eu não preciso de Deus, porque eu tenho todas as coisas, por que eu vou precisar de Deus? Mas Jesus ele vem e fala, eu estou à porta e bato. Interessante que em outros textos, se vocês voltarem um pouquinho aí mesmo em Apocalipse, ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é como se fosse ele está extrapolando, ele está dizendo assim, se você tem ouvido, você ouve. E se você tem ouvido e você ouve, você tem que entender o que eu estou dizendo. E aqui, agora, já nesse lugar ele fala, eu sou a porta e bato. Se alguém ouvir, e esse é o grande problema hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas estão tão ocupadas que elas não conseguem ouvir o que Jesus está falando, não conseguem ouvir a comunicação de Jesus. Esses eram os 2 exemplos que eu ia passar para vocês. Agora a gente volta lá de novo para a crucificação, onde nós tínhamos lá Jesus, um preso de um lado e um preso do outro. E mesmo ali Jesus estava comunicando com eles. Por favor, abra em Mateus 27. Mateus 27. Do 33 ao 44. Mateus 27, do 33 ao 44.
Nós lemos na semana passada Marcos, e agora a gente vai estar lendo primeiro Mateus, descrevendo a crucificação. 33, ele diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram uma escrita e sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que estavam ali sendo crucificados. Até aí. Nós temos aí Jesus agora. Uma semana antes ele entrou em Jerusalém. Para os brasileiros, quando ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho, nós tínhamos o Domingo de Ramos. Jesus entrou na cidade, todo mundo pegou a roupa, jogou no caminho, cortaram as palmeiras e colocaram no caminho, que isso é uma tradição que tem no Brasil, principalmente da Igreja Católica, Domingo de Ramos. E eu sei bem disso aí porque a molecada, eu morava perto da mata, então nesse dia a gente ia para a mata, pegava um monte de folha de palmeira e ia vender perto das igrejas, porque o pessoal comprava, não tinha bastante palmeira por ali. Mas a coisa é assim, é que Jesus numa semana entra e é aclamado. Todo mundo, ei, viva Jesus! E agora ele foi crucificado. Agora que ele foi crucificado, ele foi colocado lá na cruz e as pessoas iam lá e zombavam dele, dizendo: tá vendo? Salvou os outros, não salva ele mesmo. Ou se você é o Filho de Deus, desce daí agora. Ou se você pode fazer para os outros, por que você não faz para você mesmo? E Jesus foi crucificado entre 2 bandidos. 2 pessoas que, eu não vou ler isso aqui agora, mas haviam 3 pessoas condenadas por agitar a cidade contra os romanos e por assassinato. E um deles foi tirado, chamava Barrabás, e Jesus foi no lugar dele. Os outros todos eram criminosos, mas Jesus não era criminoso. E aí essa situação, todo mundo escarnecendo Jesus na cruz, inclusive, que está aí no 44, o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. É muito fácil seguir a multidão, essa é a grande realidade. A multidão, quando eu estudei na faculdade, eu tinha algumas classes de sociologia e de psicologia. Era interessante que um dos exercícios que nós tínhamos era analisar a torcida de futebol. Como que aquela massa, individualmente, eles não fazem nada. Mas na hora que você coloca todo aquele pessoal pulando e balançando um estádio, ou no meio da rua e vê um camarada com a camisa de outro time, o que eles podem fazer é uma coisa que você não consegue imaginar. Sozinho não faz nada, mas com a multidão eles vão fazer de tudo. É muito fácil fazer os que os outros estão fazendo. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? É igual a moda. Hoje em dia não tem aquela moda assim, mas houve moda de usar a sopa bem assim, fosforescente, aquela sopa bem cheguei, assim, que todo mundo te encontra de longe. Peruca, sapato, roupa. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, por quê? Porque todo mundo faz. É muito mais cômodo, é mais seguro. E além de tudo tem aquela coisa, se eu errar, eu não errei sozinho. Eu errei porque os outros também erraram e eu vou também. Essa é a posição do mundo, gente. O mundo